O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruir este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos a festa da dedicação da Basílica do Latrão. A Basílica de São João de Latrão é a Catedral do Papa. A primeira igreja, o primeiro templo da igreja no mundo. Assim que terminaram as perseguições ao cristianismo no século IV, Constantino doou seu palácio para que se construísse uma basílica. Assim, o culto que os cristãos celebravam em algumas casas, agora ganha uma dimensão pública. Mas o templo de pedra é sinal de uma realidade muito maior da igreja templo que são os cristãos. Assim, os nossos templos dedicados ao Senhor, consagrados ao Senhor, quer dizer, neles é preciso que haja exclusividade, que seja um lugar onde se cultua a Deus, onde se honra a Deus, onde o povo de Deus se alimenta da palavra e do verdadeiro templo, que é o corpo de Cristo, a Santíssima Eucaristia, que faz de nós verdadeiros templos dele. Assim, queridos irmãos e irmãs, guardemos isto no coração. O Evangelho nos dá essa luz naquela controvérsia do templo, na sua indignação contra a profanação da casa do seu Pai. Jesus apresenta o seu corpo como verdadeiro templo. O templo é a morada divina, é a morada de Deus. O corpo de Cristo é o autêntico templo, é a morada verdadeira de Deus, da Santíssima Trindade. E assim também o corpo dos cristãos depois do batismo é templo. É o templo, é a casa de Deus, onde Deus também deseja ser honrado, onde Deus deseja ser glorificado. Pensemos nisto. Toda a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, se direciona a Jesus. A primeira leitura, o profeta Ezequiel vai dizer
vi sair água do lado direito do templo, e todos os que esta água tocou foram salvos. Talvez Ezequiel não compreendesse a profundidade das suas palavras, mas ele falava do corpo de Cristo. Nós nos lembramos do Calvário, depois de entregar o seu espírito ao Pai, um soldado, Longinos, o nosso São Longuinho, pega uma lança, rasga o lado de nosso Senhor, e dali, do lado aberto de Cristo, jorram o sangue e a água, que lembram, sobretudo, os dois sacramentos da Eucaristia no sangue e do batismo. A todos os que esta água toca, são salvos. Nós somos salvos pela água do batismo, que jorra do templo, que é o corpo de Cristo. Nós somos salvos pelo sacrifício pascal e redentor de nosso Senhor, celebrado, renovado na Eucaristia. E assim, nós somos feitos como templos verdadeiros de Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje, ao contemplar a beleza desta festa, pensando na igreja de Latrão, a igreja que preside a todas as outras igrejas na caridade, ali está a cátedra do Santo Padre, ali está a cátedra do apóstolo São Pedro, que para nós é Francisco. Rezemos por ele. A igreja é esse mistério de comunhão, de uma comunhão que passa pela comunhão com ele, pela comunhão com nossos bispos, pela comunhão com todos aqueles que trazem no coração a fé em Jesus Cristo, aqueles que são batizados. Nós, igreja, somos um mistério de comunhão, e como mistério de comunhão, nós somos o templo do Senhor. Vamos pedir a Maria Santíssima, Mãe de Deus, que também se fez templo. Ela acolheu Jesus no seu corpo santo, no seu seio virginal, no seu coração imaculado. Ela nos ensina sempre essa verdade. Ela também nos conduz a sermos verdadeiros templos, templos de Deus, templos da Santíssima Trindade. Portanto, peçamos essa graça a nosso Senhor, a graça de entendermos a beleza, a profundidade da nossa fé. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho, falava do templo do seu corpo. Guardemos isso no coração. O verdadeiro templo é o corpo de Cristo, e nós somos membros do seu corpo. Pensemos na dignidade que todos nós temos. Pensemos em glorificar o Senhor em nossa vida e deixar que Ele nos purifique a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.